Olá, pessoal! Vou gravar para vocês aqui esse vídeo sobre o relato da maternidade, né, no caso da minha maternidade, e vou contar para vocês desde o comecinho como que tudo aconteceu até agora, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jennifer, tenho 20 anos, sou casada faz 4 anos, mas faz 6 anos que a gente tá junto e a gente tem um filhinho de 1 ano e 3 meses, tá? Que se chama Benjamin. E eu vou contar pra vocês como que foi o meu relato desde o comecinho, quando eu queria engravidar, e até agora, depois que ele completou 1 ano e 3 meses, eu vou contar pra vocês como foi. Então, no comecinho de casada, eu queria muito ter filho. Eu sonhava em ser mãe desde pequena, né? Eu acho que toda mulher sonha em ser mãe, né? E eu comecei a tentar engravidar, mas assim, não foi assim de um dia pro outro, demorou muito tempo. Eu fiquei quase 2 anos tentando engravidar e não conseguia. Eu achava que era por causa do anticoncepcional que eu tomava, mas demorou muito. Então eu fui no médico pra ver, né, o que estava acontecendo, se eu tinha algum problema pra não engravidar. E fui no médico, daí chegando lá ele fez ecografia, tudo, e falou assim pra mim que eu não poderia ter filho, que eu tinha algum problema, e me pediu um monte de exames pra mim fazer. Mas falei pra ele na hora que eu ia fazer, depois eu voltava lá. E não fiz, gente. Não fiz os exames e falei, não, eu vou confiar em Deus, vou orar e vou pedir pra Deus me dar esse filho. Então teve um tempo que minha menstruação atrasou e eu tava sentindo muito enjoo, mas eu achava que esse enjoo era por conta do remédio que eu tava tomando. E eu tava sentindo muito enjoo mesmo, mas eu nem imaginava que era gravidez, porque de tanto tempo que eu tinha tentado engravidar e não tava conseguindo, então qualquer coisinha pra mim não era gravidez. E eu falei com a minha mãe, falei, mãe, minha menstruação tá atrasada. E daí minha mãe falou assim, ah, filha, então você tá grávida, né? Porque minha menstruação sempre veio certinho todo mês. Mas eu pensei aqui, falei, ah, mãe, não, eu acho que é por causa dos meus hormônios, né? Alguma coisa deu de diferente. E daí minha mãe falou, não, filha, faz o teste pra ver, né? Eu comprei os testes. No outro dia eu levantei bem cedinho, fui fazer o teste no banheiro. Fui fazer lá, urinar pra fazer o teste. E, gente do céu, deu positivo. Na hora, assim, olha, eu confesso pra vocês que eu não tava acreditando. Nossa, pra mim, assim, é que eu me frustrei tanto com o teste de gravidez dando negativo que eu não tava nem acreditando, sabe? Eu chamei meu esposo e falei, amor, olha aqui. E ele olhou assim e falou, nossa, amor, tá grávida? Sabe? Mas não foi assim aquele, nossa, amor, você tá grávida, com aquela alegria, sabe? Não que ele tivesse triste, né, gente? Mas assim, porque acho que até ele tava sem esperança, assim, não tava com aquela expectativa. E, e daí, tá, a gente pegou, foi deitar, não foi aquela coisa, eu nem chorei também, porque eu não tava acreditando ainda, a gente foi deitar porque eu tinha levantado bem cedo pra fazer esse teste, e cada um ficou no seu canto ali, ficou uma coisa assim, bem estranha, sabe? Nossa, ficou muito estranho, eu não sei explicar pra vocês. E eu virei pro meu lado, ele ficou na dele, e eu comecei a pensar, nossa, eu tô grávida. Gente, aquele dia, o dia inteiro eu só pensava nisso. Eu só pensava, nossa, eu tô grávida. Meu Deus, eu tô grávida. E, nossa, eu só pensava nisso. E daí, naquele momento que a gente tava deitado ali, passou alguns minutinhos assim, meu marido do nada levantou da cama e começou a correr em volta da casa, gente. Eu nunca vi aquele homem daquele jeito. Ele começou a correr em volta da casa e daí daqui a pouco ele voltou. Eu falei, meu Deus do céu, esse homem tá doido. O que tá acontecendo? O que ele tá fazendo isso? Aí ele chegou assim e me abraçou, todo feliz, sabe? A nossa ficha meio que caiu e eu fiquei chorando. Nossa, eu chorei muito porque a ficha foi caindo que eu tava grávida, porque já tinha passado um tempo, né? E eu tava ali na minha cabeça toda hora, não, eu tô grávida, não, eu tô grávida. Até que a ficha caiu, né, gente? E, nossa, pra mim aquele dia, assim, foi surreal mesmo. Nossa, foi uma sensação muito diferente. Quando vocês, né, mães que forem engravidar, que ainda não engravidaram, e acontecer esse momento, vocês vão saber do que eu tô falando, porque não tem explicação. Não tem, assim, explicação do que eu senti na hora, sabe? Foi uma mistura de sentimento, foi uma mistura de medo um pouco, com, assim, medo de não ser gravidez, sabe? De ter dado errado alguma coisa ali. E eu marquei a ecografia. Marquei a ecografia e fui fazer. Foi eu, minha mãe e meu tio Juninho, eu lembro. E chegando lá, fiz a ecografia, deu pra escutar também o coraçãozinho. Eu vi lá o feijãozinho bem pequenininho, gente. Nossa, que sensação, assim, diferente que eu senti na hora. Eu chorei mais ainda, minha mãe também chorou bastante. Foi, nossa, muito assim... Como que eu posso explicar pra você? Foi surreal que eu senti. E eu tava já de 6 semanas, que é um mês e... Um mês, eu acho que 2 semanas, né?
E aí, gente, nos primeiros meses eu senti muito enjoo mesmo. Você não tem ideia dos enjoos que eu tava sentindo. Eu não tava conseguindo me alimentar, eu emagreci um pouco também. Mas foi até os 3 meses eu senti enjoo. Mas também foi só enjoo, não vomitei nenhuma vez na minha gravidez inteira. E depois dos 3 meses aqueles enjoo passou, mas veio também depois outros sintomas, né? Tinha pressão baixa, muita tontura e dor nas costas também. E quando chegou nos 7 meses, mais ou menos, ele queria já nascer, porque eu tava sentindo contração de treinamento. Pra quem não sabe, é quando o útero tá treinando, tá, as contrações, pra quando for as contrações de parto mesmo, na hora de ganhar o neném, né? E eu comecei a sentir aquelas contrações e sentia muita pressão também na minha parte íntima. E eu fui no médico pra ver o que que era, né? Estava tudo normal. Ele falou, não, seu bebê já tá querendo nascer. E ele mexia muito, muito mesmo. Ele mexia toda hora. Nossa, ele fazia uns calombos na minha barriga assim. Nossa, muito estranho. E aí o médico falou pra mim, você vai ter que, ou você vai ficar internada aqui por uns 2 dias pra você tomar os remédios certinho, pra poder segurar ele e pra amadurecer o pulmão dele, porque se caso acontecesse dele nascer, né, o pulmão dele já ia estar maduro. Daí eu não queria ficar lá, gente. Nossa, eu falei, meu Deus, eu vou ter que ficar aqui longe do meu esposo, sozinha aqui nesse hospital. Eu não quero, eu quero ir pra casa. Aí fui pra casa, tomei os remédios certinho. Ele continuava se mexendo, mas não aconteceu dele ter nascido antes. E consegui segurar ele até as 38 semanas. E... Mas o médico pediu pra mim ficar de repouso também. Já fiquei bastante tempo de repouso. Até as 38 semanas, né? Acho que eu tava com 7 meses, até as 38 semanas. Até os 9 meses certinho. E aí, eu comecei, quando eu completei 38 semanas, eu comecei a sentir contração muito forte, uma atrás da outra. E liguei pro meu médico pra perguntar pra ele, doutor, eu devo ir pro hospital? Ele falou, não, você tá sentindo contração de treinamento, você pode ficar sossegada, porque as dores de contração pro parto mesmo são muito piores que essas. Então eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir ter parto normal, porque meu sonho era ter parto normal. Então eu não vou conseguir ter parto normal, porque olha as dores que eu tô sentindo agora, eu já não tô aguentando. Imagine as dores do parto normal. E daí continuei em casa normal, com aquelas contrações, muita dor. Não conseguia fazer nada, não conseguia levantar pra ir no banheiro, nada, porque já me dava contração. Então eu tinha medo de me mexer e me dar contração. E teve um dia que a minha sogra veio aqui em casa, e ela viu também que eu tava muito mal. Ela falou assim, menina, você tem que ir no médico, vamos pro médico, porque é perigoso ele nascer em casa. E eu falei, não, eu tô bem, o médico falou pra mim que não é ainda, eu vou ficar em casa, eu vou esperar, né, piorar mais. Meu esposo também falou pra mim, não, amor, você tem que ir pro médico. Eu não, quero ficar em casa. E era umas 9 horas, a hora que ela tinha ido lá em casa, 9 horas da noite, vindo aqui em casa, né. E quando foi umas 11 horas mais ou menos, começou a piorar mais e eu não conseguia ficar de pé, eu tinha que ficar agachada, levantava, agachava e levantava. Porque não tinha posição que eu ficava que passasse aquilo, sabe? Eu falei, amor, não, a gente vai ter que ir pro médico, chama seu pai. E as coisas do Benjamin já estavam tudo arrumadas, as malinhas dele. Mas, gente, a minha não tava arrumada ainda. Eu não tinha comprado meu pijama. Pra vocês terem uma ideia, eu não tinha levado nem calcinha. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou tomar banho agora, sabendo que eu não trouxe calcinha? E não tinha levado muita coisa, eu tinha esquecido de pegar, porque na hora ali eu tava, assim, sentindo muita dor, não tava pensando em mais nada, a não ser inteira ali logo pra passar aquelas dor. E aí a gente foi pro hospital. Chegando lá, eu fiz aqueles exames que eles colocam um aparelho na barriga pra medir as contrações e ver o coraçãozinho do neném, tudo, né, certinho. E eles viram que eu tava sentindo contração mesmo já de parto e de trabalho de parto, né? E daí o médico fez também o exame do toque pra ver se eu tava com dilatação. E, gente, eu tava com 6 de dilatação e o bebê já tava encaixado. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não acredito. Porque pra ter parto normal tem que ter dilatação e tem que ter. O bebê tem que estar encaixado, né? E aí eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, agora eu não consegui ter parto normal, porque era meu sonho ter parto normal. E aí a gente foi pra uma salinha lá, a gente ficou lá esperando, né, pra dar as contrações, pra aumentar as contrações, porque eu tava com 6, tinha que chegar até 10 pra ter o parto. E eu sentia muita dor, e daí o médico ia lá pra ver as contrações. Eu pensava que já tinha aumentado 3 e ainda tinha aumentado só um dedo de dilatação. E o médico viu que tava demorando muito e eu tava sofrendo, né? Aí ele me deu uma injeção na perna, do lado esquerdo, que até hoje eu tenho uma bolinha aqui de lembrança, ainda dá pra sentir a bolinha, porque foi uma agulha muito grande.
E depois que ele me deu aquela injeção, a minha dor dobrou, piorou muito mais. E eu comecei a sentir muita dor mesmo. Nossa, gente do céu, vocês não têm noção. E aí eu comecei a andar pelos corredores do hospital pra ver se passava, porque não tava passando, nada passava, eu ficava de um jeito e não passava. Eu abraçava o meu marido e não passava. E me deu vontade de fazer xixi. E, gente, eu fiquei com medo de fazer xixi, porque eu tava com vontade de fazer cocô também. E eu fiquei com medo de ir no banheiro e fazer xixi, dei vontade de fazer o cocô e o bebê nascer ali, cair dentro do vaso. Eu tava com muito medo de acontecer isso. Então, não teve jeito, eu tive que ir no banheiro fazer xixi, porque eu fiquei com medo de fazer xixi no parto também. Então, foi uma coisa bem louca, assim. Aí eu fui, fiz xixi, não fiz o número 2 e voltei. Quando eu voltei pro quarto onde a gente tava, a dor tava tão grande que eu tive que me abaixar no chão e ficar abaixada segurando num ferro, que é onde tava o sorinho que tava em mim. E quando eu me abaixei, gente, eu comecei a sentir a... o bebê querendo nascer, sabe? Eu senti a cabecinha dele e falei, amor, ele tá nascendo. Daí ele foi correndo, chamou os médicos já veio, mandaram deitar na cama. Eu tive que mudar de quarto, porque sabe que ele não ia dar muito certo eu ficar. E no corredor, gente do céu, foi uma loucura. Foi uma loucura porque eu comecei a sentir as contrações e as forças vinham, sabe? As forças vinham junto com as contrações. E eu começava a fazer força ali mesmo no meio do corredor. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu pensei, meu Deus, imagine se passa alguém aqui, alguma outra pessoa aqui me ver, porque eu tava ali com a gente na posição de ganhar neném. E eu fiquei morrendo de vergonha, mas eu tava com tanta dor ali que eu não tava nem muito ligando pra isso, não. Aí eu comecei ali. Gente, é uma força assim que vocês não têm ideia. Quem ainda não tem filho e homens, né, não tem ideia da força que a gente sente ali na hora, porque é uma coisa divina mesmo, de Deus, uma coisa muito divina. É uma força assim que ninguém sente a não ser uma mulher da luz. Nossa, aí o médico falava assim pra mim, olha, quando você sentir as contrações, você respira fundo, segura e depois você solta e faz a força. E eu comecei a fazer isso e a gente chegou no outro quarto ali e eu fiquei mais aliviada, né, porque não tinha ninguém, era só nós, as enfermeiras ali e o médico. E teve um tempo que eu achei que eu não ia aguentar mais, porque tava muito difícil, gente. Nossa, eu tava sentindo muita dor e ele não nascia, não nascia. Eu fiquei 20 minutos sem trabalho de parto. Pra mim já foi muito. Tem gente que fala, nossa, mas foi pouquinho. Pra mim foi muito. E eu fiquei ali fazendo muita força. Lembro que o médico falava assim pra mim, não, continua, você tá conseguindo, você tá quase conseguindo, você tá indo muito bem. Eu falei pro meu marido, amor, não vou conseguir ter parto normal, vamos ter que fazer cesárea. Ele falou, não, amor, você tá conseguindo, você vai conseguir sim. E aí ele nasceu, gente, eu consegui ter parto normal, ele nasceu. O médico teve que fazer aquela episiotomia, que é um cortezinho na parte íntima, que às vezes tem nenê que nasce e rasga a parte íntima da mulher. Então o médico achou melhor ter cortado antes do que ter acontecido de rasgar, porque depois que rasga fica ruim pra costurar, fica tudo mal costurado. E aí ele teve que fazer esse corte, mas eu não senti nada, porque eu tava anestesiada ali naquela parte. E só depois senti, assim, quando ele tava costurando, dando os pontos, eu sentia o fio passando, sabe? Mas não que fosse dor. E depois eu fui pro quarto, pra um quarto lá, até eles levarem o Benjamin pra mim amamentar ele. Mas pra minha surpresa, eu não pude amamentar ele, porque o médico que fez o meu pré-natal não me pediu o exame de sangue pra ver o meu tipo sanguíneo. Então eu não podia amamentar ele porque, pra quem não sabe, quando a mãe, eu não sei se é bem assim, mas quando a mãe tem o mesmo tipo sanguíneo que o filho, não pode amamentar. Então eles tinham que fazer esse exame e demora um pouquinho pra sair o resultado. Então demorou um pouquinho pra mim poder amamentar ele, eu já tava ficando angustiada porque não podia amamentar ele, mas graças a Deus deu tudo certo, eles conseguiram fazer o exame, deu tudo certo, o meu tipo sanguíneo não era igual ao dele. E aí eles levaram ele lá pra mim poder amamentar. E, gente, eu não sofri nem um pouquinho, não sofri nem um pouquinho com o peito sangrando, não fiz ferida nem nada. Porque quando eu tava grávida, eu vou dar uma dica pra vocês também, que quando eu tava grávida, todo mundo falava pra mim, ah, passa casca de banana, vai lá e passa óleo. E, gente, eu não tinha paciência de ficar fazendo essas coisas. Então minha mãe falou assim pra mim, filha, vai lá, compra uma esponjinha vegetal. E toda vez quando você for tomar banho, você passa no bico do seio e esfrega até ficar bem sensível, um pouco no vivo, porque depois aí você não vai sentir dor. E daí eu comecei a fazer isso, no finalzinho mesmo da gravidez, comecei a fazer isso, não fiz isso por muito tempo. E depois eu não sofri na amamentação, não sofri nada, meu bico não rachou, eu consegui amamentar super de boa, super normal.
E depois a gente foi pra casa, tudo. Ele mamava sempre de 3 em 3 horas, no comecinho. Quando chegou aos 3 meses de vida dele, ele começou a mamar de meia em meia hora. E tá, até aí tava tudo bem ainda. Ali ficou um mês assim, mamando de meia em meia hora, tava tudo bem. Mas depois, gente, eu comecei a emagrecer muito, porque não dava tempo de eu comer. Não dava tempo de limpar a casa, de lavar roupa. Meu marido tinha que trabalhar. Ele chegava em casa, a casa tava bagunçada, aquilo foi me deixando muito mal, porque eu não tava conseguindo dar conta de fazer nada. Porque mesmo ele dormindo, ele queria ficar mamando de meia em meia hora, então não dava tempo de eu comer, não dava tempo de fazer nada. Então tava me fazendo mal também. E eu comecei a pensar que meu leite não tava sustentando ele, sabe? Por mais que eu tinha muito leite mesmo, vazava leite, mas não tava sustentando ele. E eu comecei a introduzir as frutinhas, porque ele já tava com 4 meses, então eu comecei a dar as frutinhas. A pediatra também tinha liberado. Mas mesmo assim, ele comendo as frutinhas, ele queria continuar mamando. E eu pensei, não, eu preciso decidir alguma coisa, fazer alguma coisa, porque a gente também precisava ficar bem pra cuidar dele. Não adiantava também eu ficar assim, dando uma apneia toda hora, e eu ficar com anemia, ou eu não comer e não ter condições de cuidar dele. Então eu peguei e falei assim, não, eu vou dar uma mamadeira pra ele. Comprei lá a lata de leite, falei com a pediatra tudo, comecei a dar o Nestogeno, mas ele não queria mamar de jeito nenhum, não queria pegar a mamadeira. E eu desisti de dar mamadeira pra ele, continuei dando mamar no peito, gente. E ele não engordava, ele engordava bem pouquinho. E eu comecei a ficar desesperada já sem saber o que fazer. Ele já tava com 7 meses. Eu falei, não, agora eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou, nem que eu deixe ele com fome, mas vai ser pro bem dele e pra mim também, que precisava cuidar dele. E aí eu peguei e comecei a dar de novo leite pra ele. Só que eu deixei ele com fome. Eu fiquei o dia todo assim. Toda vez quando ele sentia muita fome, eu pegava e dava mamadeira pra ele. Aí ele mamava só um pouquinho. Aí depois ele ficava com fome de novo. Eu tentava dar mamadeira sem dar o peito. Eu fiquei um dia, até a metade do outro dia fazendo isso. No outro dia, gente, na metade do outro dia, ele já começou a pegar bem. E daí ele começou a mamar bem. E eu dava mamar pra ele no peito o dia todo. E dava mamadeira pra ele à noite antes dele dormir. E, gente do céu, ele ficava 3 horas dormindo seguida depois que ele mamava essa mamadeira. Então eu vi que eu já tava feliz porque eu vi que tava sustentando ele. E a pediatra falou pra mim dar o Nestogeno pra ele, né? Porque era pra idade dele certa mesmo, era um leite bom pra ele. E aí depois, com o passar dos dias, eu fui aumentando as mamadeiras dele. A médica falou que eu podia dar até 6 mamadeiras. Então eu fui aumentando de 3, aí depois fui aumentando pra 4, fui aumentando pra 5. Até que ele já não tava mais mamando no peito e começou a pegar bem a mamadeira. Então depois disso ele começou a mamar na mamadeira. E tá até hoje mamando na mamadeira. Gente, ele mama umas 4 vezes por dia, 4 mamadeiras. E ainda ele come bastante. Então, nossa, agora a gente... Nossa, eu tô me sentindo bem melhor, sabe? Porque além de mamar, ele come bem também. E é isso, gente. Esse foi o meu relato pra vocês, né? Essa foi a minha experiência. E agora são novas fases, né? Tudo é uma fase, então passei por várias fases na gravidez, do parto, foi tudo uma fase, passou. Agora eu tô vivendo novas fases. Então a gente vive de fase, a gente que é mãe vive de fases até o bebê crescer, até ele casar. São tudo fases que vão passar, por isso que a gente tem que aproveitar cada uma delas, porque depois a gente passou, são outras fases que vai vir, então você tem que aproveitar cada fase que passa. Tem fases que não é fácil, igual agora ele tá numa fase de fazer birra, né? Eu acho que toda mãe me entende que tem a fase que a criança fica fazendo birra. E ele tá nessa fase, então não tá sendo fácil lidar com ele, mas são fases que vão passar e vão vir as próximas também, né? E é esse o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês tiverem dúvidas, né, de alguma coisa, assim, que eu falei aqui, ou se vocês tiverem outras dúvidas também, né, para que lá na frente eu possa fazer, mais pra frente eu possa fazer um vídeo respondendo todas vocês. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha que me ajuda muito agora que eu estou começando o meu canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem aqui embaixo também sugestões de vídeo que vocês querem que eu grave daqui pra frente, tá bom? Tchau!